Muito bom dia para você de casa, segunda-feira, 23 de julho. Começamos agora para todo o Brasil mais uma edição do RF com você. Tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui? Então olha só. Acidente aéreo mata deputado no Paraná. Casa do ex-jogador Dinei é invadida por assaltantes. Aumentam casos de furto em condomínios. Os candidatos à presidência que já confirmaram que vão participar da disputa. E o primeiro episódio da série especial para os avós. Você vai ver que eles se tornaram ainda mais essenciais na vida das famílias. O RF com você está apenas começando. E daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você que a posição que você dorme pode influenciar na qualidade do sono que você tem. Nós vamos receber um especialista sobre o assunto para tirar todas as dúvidas. Tem alguma dúvida? Então já pode mandar para o nosso WhatsApp, que está na sua tela. Pode colocar 19971024854. Você pode também mandar a sua selfie do dia. Não esquece do seu nome e também a cidade, viu? E tem que ser assistindo o RF com você. As notícias do dia, mas antes vamos ver o clima, como iniciou a semana aí em várias cidades. Em São Paulo, capital, sol entre nuvens, com mínima de 13 e máxima de 26 graus. Em João Pessoa, sol entre nuvens também, com mínima de 21 e máxima de 28. E dia ensolarado em Manaus, com mínima de 24 e máxima de 34 graus. Agora você vai conhecer detalhes da carreira do médico conhecido como Dr. Bumbum. Uma trajetória marcada por diversas irregularidades. Olha só. Finalmente aqui. Um médico jovem, de boa aparência, que prometia o corpo perfeito através das redes sociais. Eu atendo todos os dias em minhas clínicas pacientes que têm emergências em estética, porque precisa ter um glúteo bonito, uma coxa mais grossa, uma panturrilha delineada, um rosto bem feito em contornos. Acusado de provocar a morte de uma paciente depois de um procedimento estético arriscado. A bancária Lilian Calisto, de 46 anos. Lilian sempre gostou de cuidar do corpo, praticava esportes e tinha o desejo de aumentar o tamanho dos glúteos. No último dia 14, ela saiu de Cuiabá, no Mato Grosso, com destino ao Rio de Janeiro. Lilian tinha uma consulta marcada com Denis para fazer um procedimento nos glúteos. Mas disse para a família que iria colocar um chip de controle hormonal por conta da menopausa. A princípio, o procedimento estava marcado para ser realizado em Brasília. Para ela fazer o procedimento no apartamento dele. Em locais muito bem determinados. Existe um parecer da sociedade que mostra que a injeção não adequada em volumes muito grandes realmente é uma situação muito constrangedora, né? Porque realmente está fadada ao insucesso. Lilian recebeu uma quantidade de Metacril 50 vezes maior do que a recomendada. Este é o último registro de Lilian com vida. Ela aparece entrando no hospital. A bancária precisou ser carregada numa cadeira de rodas. Ela se movimenta. Nesta outra imagem, Lilian aparece sendo levada por um enfermeiro para uma sala de atendimento. Continua consciente. Em menos de 2 horas, a bancária teve 4 paradas cardiorrespiratórias e morreu. Nesta imagem, pouco tempo depois de Lilian ser levada pelos enfermeiros da unidade, eles voltam à recepção em busca de notícia. Depois disso, o médico Denis Furtado não foi mais visto. A namorada do médico, Renata Fernandes, foi presa no dia seguinte da morte da bancária. Na delegacia, ela disse que trabalhava apenas como secretária. Eu não sabia, ele sempre me falava, olha, é um procedimento tranquilo, minimamente invasivo. Não é necessário sala cirúrgica. Denis e a mãe ainda teriam sido investigados por outro crime: a morte do então companheiro de Maria de Fátima em 1997. O processo foi arquivado no ano passado porque o crime teria prescrito.
Maria de Fátima, ex-médica, teve o registro cassado em 2015 por uma série de infrações. Entre elas, realizar procedimentos que não são aceitos pela medicina e propaganda enganosa. Apesar disso, ela continuava trabalhando ao lado do filho. As consultas eram marcadas para o endereço do suposto consultório, mas em cima da hora, o médico mudava o local de atendimento. Foi aqui que Lilian Calisto foi submetida ao procedimento estético e começou a passar mal. Um taxista é a principal testemunha para ajudar a esclarecer o que de fato aconteceu na cobertura do prédio. Ele contou à polícia que foi contratado por Lilian para levá-la do aeroporto até o apartamento de Denis, onde seria feito o procedimento. Chegando lá, a bancária pediu que o taxista esperasse. Por volta das 10 horas da noite, estranhando a demora, o taxista ligou para Lilian. Quem a atendeu foi Denis, que desceu, deu R$300 a ele e o dispensou. Disse ainda que levaria a paciente para jantar. Quando o médico saiu de carro levando Lilian e os seguiu. Depois da morte da bancária, várias mulheres usaram a internet para fazer denúncias contra o médico. Pelo menos 10 já foram ouvidas pela polícia. Algumas ainda com sequelas de procedimentos feitos por ele. 2 contaram que desistiram, mas não conseguiram receber o dinheiro de volta. Esta paciente, que pediu para não ser identificada, desistiu quando soube que seria atendida no apartamento. Para os médicos, mais importante que um bom resultado estético é se informar sobre os procedimentos e sobre os médicos que vão realizá-los. É uma pessoa capacitada, ela tem, digamos assim, experiência suficiente para fazer o processo e corrigir eventualmente algum problema que venha a ter, né? E também ver o lugar onde vai ser feito, né? Isso daqui é primordial. Se não tiver recurso, é melhor não fazer. E o deputado estadual Bernardo Ribas Carli, do PSDB, morreu em um acidente aéreo no município de Paula Freitas, no sul do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 11 horas da manhã. O avião em que estavam o deputado estadual Bernardo Carli e os 2 pilotos caiu na região de Paula Freitas. A cidade fica a cerca de 20 quilômetros de União da Vitória, onde o deputado participaria de um tradicional evento. Eles saíram da cidade de Guarapuava. A Polícia Científica e a Força Aérea Brasileira vão apurar todos os detalhes. Bernardo Carli estava no 2º mandato e fazia campanha para tentar a reeleição. Ele é irmão do ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carli Filho, que foi condenado por duplo homicídio por causa de um acidente de trânsito em 2009. O governo do Paraná decretou luto oficial de 3 dias. E a casa do ex-jogador Dinei foi invadida por assaltantes. Ele contou o passo a passo da ação dos bandidos no imóvel que fica na Penha, zona leste de São Paulo. Quando acordou, o jogador levou um susto. E nós estávamos dormindo, né? E nós não escutamos nada. A câmera da casa de um vizinho mostra um criminoso observando o movimento. Logo surge o segundo. Ele para em frente à casa e mexe no portão. Consegue abrir com uma chave micha. Minutos depois, ele sai carregando bolsas e um televisor. O outro assaltante leva um dos carros da família. A televisão da sala, eles roubaram. Tinha um monte de chaves aqui, ó. Chave do outro carro, que eles roubaram também, né? Tinha um notebook aqui. Eles roubaram o notebook também, né? Dinei é ex-jogador do Corinthians. Fez história como o único do time paulista a conquistar 3 campeonatos brasileiros. Ganhou o status de celebridade e chegou a participar do reality show A Fazenda, na Record TV, por 2 vezes. A mais recente no ano passado. A polícia acredita que pelo menos 3 criminosos participaram do roubo. E até agora, nenhum deles foi preso. Eu tô indignado. Antigamente, a gente quando fechava o portão, a gente falava assim, estava seguro dentro de casa, né? Hoje em dia, nem fechando o portão, nós estamos seguros. E falando nisso, aumentou o número de furtos em condomínios. Você vai ver agora os principais métodos usados pelos criminosos. Já passou 1 mês do furto que sofreu neste apartamento, onde mora na zona sul de São Paulo, e esse homem, que não quer se identificar, ainda não conseguiu pôr a vida em ordem. Foi assim que os ladrões deixaram o apartamento, tudo revirado.
As fotos são lembranças que ainda atormentam a vítima. Foi um choque, eu fiquei transtornado mesmo. Eu sou uma pessoa calma, tranquila, mas nessas horas você desaba mesmo, né? Você fica até sem saber o que aconteceu direito. Os ladrões furtaram R$70 mil, a maior parte em dólares, que ele guardava neste armário, e ainda 17 relógios e 2 notebooks. A minha vida corporativa e pessoal estava nesses 2 computadores. É muito complicado, né? Os responsáveis pelo furto são esses 2 jovens flagrados pelas câmeras de segurança. Eles chegam ao condomínio às 2 da tarde e entram facilmente, como se fossem moradores. Outra câmera de monitoramento registrou a entrada dos 2 no elevador. Logo em seguida aparece esta moça, que conversa com o porteiro. Segundo a vítima do furto, ela pergunta se ele tinha deixado alguma coisa na portaria. Uma forma de fazer o funcionário tocar o interfone do apartamento. Como ninguém respondeu, foi a deixa para os ladrões invadirem. Eles arrebentaram a porta de madeira e tiveram tempo para vasculhar tudo. Só saíram 3 horas depois. As câmeras mostram os 2 indo embora com 2 mochilas cheias de dinheiro e produtos furtados. O furto fez o condomínio reforçar a segurança. O portão original foi fechado e passou a funcionar com sistema de gaiola. A pessoa tem que se identificar com o porteiro e só depois ele libera outra porta de ferro. Na dúvida se o sistema de segurança do condomínio é eficiente, muitos moradores têm procurado se proteger por conta própria, como mostra este caso. Uma câmera instalada na porta do apartamento flagrou a tentativa de assalto. 2 adolescentes tentaram arrombar, mas a porta é blindada e com sistema avançado de segurança. O dono do apartamento viu as imagens pelo celular e chamou a polícia, mas os 2 ladrões fugiram. Nas redes sociais, eles esbanjam roupas de marcas, relógios e até bebidas alcoólicas. Neste roubo, adolescentes de 16 anos vestem uniformes de um colégio particular para despistar a ação criminosa. Eles invadiram o apartamento de uma idosa de origem chinesa. Com uma chave de fenda, fizeram a mulher refém e reviraram o apartamento. Os 3 acabaram detidos. Outra tática muito usada pelos criminosos é fingir ser parente de algum morador. Foi assim que estes 2 adolescentes enganaram o porteiro deste prédio na zona norte de São Paulo. Os 2 roubaram diversos apartamentos que estavam vazios. Segundo testemunhas, a dupla, por causa da pouca idade, age com frequência da mesma forma. E tem aqueles que entram no vácuo de moradores. Foi o que fez este casal. Os ladrões passam pela portaria sem precisar se identificar num bairro nobre de São Paulo. Outra câmera do circuito de segurança mostra os 2 caminhando tranquilamente. A moradora com o cachorro não desconfia de nada. Eles ainda esperam para ver se a mulher não quer subir junto no elevador. Assim que a porta fecha, os 2 ficam sozinhos e se abraçam para comemorar. 2 horas depois, os bandidos vão embora carregados com 3 bolsas e uma mala cheia de objetos roubados. Estão tão tranquilos que posam para fotos. O número de roubos e furtos a condomínios no estado de São Paulo cresceu mais de 50% do ano passado para cá. Saltou de 832 casos de janeiro a abril de 2017 para 1.300 casos no mesmo período deste ano. Para não correr o risco de ter que indenizar um morador, Rafael diz que o único caminho é investimento em equipamentos de segurança e treinamento de funcionários. Ele é síndico profissional em 12 condomínios de São Paulo. A gente faz a contratação de empresas grandes no mercado. Então, ali tem um treinamento, tem uma investigação social. Então, isso evita um pouco. E, claro, o treinamento em si. Sistema de câmeras, biometrias e a conscientização dos moradores. São 3 alicerces de segurança essenciais para qualquer condomínio. Se um desses pilares falha, o condomínio fica vulnerável a uma invasão de criminosos. Você tem que ficar muito atento com a omissão. O que é omissão? Você não ter equipamentos nenhum de segurança, você não ter câmeras funcionando, você não ter um funcionário bem treinado. O síndico já enfrentou 4 situações de furto nos prédios onde trabalha. Em 3, as vítimas perderam os processos contra o condomínio. Mas em um dos casos, Rafael conta que a moradora foi ressarcida do prejuízo de R$ 4.500 antes mesmo de mover uma ação judicial. Um processo desse, facilmente a moradora iria
iria conseguir comprovar que não havia equipamento de segurança e a portaria completamente destreinada. No caso do furto que mostramos no início da reportagem, o condomínio não aceitou fazer um acordo. Um caminho natural mesmo é ir para a justiça mesmo, acho que não tem outra solução. E olha, teve uma reviravolta no caso da ocupação do MST aqui em Limeira. A justiça determinou que o movimento deixe o local. O juiz federal substituto Marcelo Jucá Lisboa julgou procedente o pedido de reintegração de posse feito pela Prefeitura de Limeira sobre a segunda área do Horto Florestal da cidade, ocupada por integrantes do Movimento Sem Terra desde outubro do ano passado. A área ocupada pelo MST corresponde ao local definido pela Prefeitura para instalar a terceira fase do aterro sanitário. Pela decisão, os ocupantes devem deixar o terreno voluntariamente em até 15 dias. Daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você. Uma mulher de 39 anos foi flagrada tentando entrar com um microcelular na penitenciária masculina de Piracicaba neste domingo. Vamos ver. O aparelho estava escondido nos órgãos genitais da mulher e foi detectado pelo scanner corporal, segundo informações do Centro de Escolta e Vigilância Penitenciária da instituição. Segundo o setor, assim que o objeto estranho foi identificado, a mulher confessou à agente penitenciária que estava com o aparelho e que levaria para o filho, que é detento na unidade. A polícia militar foi acionada e ela foi levada para a delegacia para prestar depoimento. A unidade prisional também abriu um procedimento administrativo para apurar se o detento participou do crime. Agora a política. Os partidos tentam fazer coligações neste momento para ganhar tempo na campanha eleitoral da TV. Até agora são 13 candidatos, 2 foram anunciados neste final de semana. Neste domingo, em convenção no Rio de Janeiro, o PSL aclamou o deputado federal Jair Bolsonaro candidato à presidência. O militar da reserva está no 7º mandato de deputado federal. Sem alianças partidárias, Bolsonaro busca um vice para compor a chapa. No sábado, o PSOL lançou Guilherme Boulos, líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Aos 36 anos, é a primeira vez que ele concorre a uma eleição presidencial. Boulos defende reforma agrária, o direito ao aborto e uma política habitacional federal. Sua vice é Sônia Guajajara. O PSC lançou Paulo Rabelo de Castro à presidência. O ex-presidente do BNDES apresentou um programa de 20 metas para o Brasil. A convenção do PMN terminou em confusão. O partido está decidido a não lançar candidatura própria, o que frustrou os planos de Valéria Monteiro, que protestou e acabou expulsa da convenção. Não é possível que não haja democracia, presidente. O primeiro a realizar convenção foi o PDT, que na última quinta aclamou Ciro Gomes candidato. O ex-governador do Ceará ainda não tem um vice em sua chapa e busca aliança com o PSB e outros partidos de esquerda. Ciro tentava coligação com os partidos que integram o chamado Centrão, mas o bloco caminha para formalizar a aliança com o Geraldo Alckmin, do PSDB, o que põe o tucano na dianteira em matéria de tempo na TV. Trunfo importante numa campanha presidencial mais curta, como a deste ano. O ex-governador de São Paulo agiu rápido para evitar a saída do Solidariedade do acordo neste fim de semana. Os líderes da legenda não gostaram desta declaração divulgada na página de Alckmin numa rede social, em que ele declara não haver plano de trazer de volta a contribuição sindical. O pré-candidato telefonou para o comando do Solidariedade e manteve o compromisso de buscar alternativas para o financiamento da atividade dos sindicatos. A promessa é que democratas, PP, PR, PRB e Solidariedade formalizem na próxima quinta a entrada na coligação tucana. Se isso se confirmar, Geraldo Alckmin passa a contar com o apoio de 10 partidos. O fato político acelerou entre os concorrentes a corrida por alianças que andava em banho-maria. E o monitoramento de barragens no interior de São Paulo já é realizado com robôs. A ideia é evitar possíveis riscos. Olha só como funciona. Com tecnologia de ponta e uma câmera de vídeo acoplada na frente, o equipamento é usado para observação em fundos de barragens e rios. Aqui a gente está fazendo ao vivo aqui, é uma demonstração de como seriam nossas inspeções. Aqui a gente tem a imagem do vídeo
A gente já está no fundo da eclusa com aproximadamente 15 metros, 16 metros. E aqui a gente vai detectando se há alguma trinca, alguma imperfeições no concreto. A tecnologia foi desenvolvida pela Unesp de Bauru, em parceria com uma empresa de geração de energia elétrica. A empresa conta com o auxílio do robô há 2 anos em operações no rio Tietê. Assim, muitas vezes sozinho, ele garante a preservação das estruturas das barragens de 9 usinas e 3 pequenas centrais hidrelétricas no estado de São Paulo. Ferramenta importante para pesquisas subaquáticas, o robô foi projetado para aguentar altas profundidades e ter resistência maior do que a de um mergulhador. Quando a gente faz o mergulho para uma inspeção com mergulhadores, é necessário parar as turbinas, desconectá-las do sistema interligado nacional, e indisponibilizando esse equipamento. Com o robô, nós não precisamos parar as turbinas. As turbinas ficam em operação normal, a geração fica normal e ele faz toda a inspeção sem essa necessidade. Outra questão é a questão da segurança. Qualquer questão de anormalidade, risco de acidente, esse mergulhador é avisado pela equipe da superfície e sai imediatamente evitando um acidente. E olha, aumentaram os casos de carros roubados em plena rodovia no Mato Grosso do Sul. A polícia faz o que pode para evitar o problema, olha só. Só neste primeiro semestre, a Polícia Rodoviária Federal já recuperou 263 veículos roubados nas estradas de Mato Grosso do Sul. É mais da metade do que foi registrado no ano passado inteiro. A maior parte dos carros tentava chegar até a região de fronteira. Seu Mauro teve o carro roubado em Campo Grande e ficou refém dos bandidos. Me pegaram por trás, eu não vi quem foi, e me jogaram dentro do carro. Aí tiraram os cadarços e amarrou os braços e as pernas. Pelas estradas aqui do estado, circulam cerca de 50 mil veículos por dia. Os carros roubados que cruzam a linha internacional geralmente são adulterados por quadrilhas especializadas. E depois de entrarem na Bolívia ou no Paraguai, os veículos são usados como moeda de troca para o tráfico de drogas, armas e o contrabando de cigarro. O trabalho da PRF é tentar coibir isso, tentar trazer alguma restauração de patrimônio para aquelas pessoas que tiveram seu patrimônio perdido. A Secretaria de Segurança Pública do Estado alega que para combater os crimes de fronteira é preciso de mais investimento do governo federal para o reforço do policiamento nas estradas. Há de se ter uma atenção especial para com as nossas fronteiras, robustecendo o efetivo das forças federais que atuam nesta região. Falta de segurança por todo canto, né? E foi encontrado o corpo de uma turista que havia desaparecido. Ela estava em uma cachoeira. Após 14 dias desaparecido, o corpo da carioca Michele Santos, de 30 anos, foi encontrado e trazido aqui para o Instituto Médico Legal. Michele desapareceu no último dia 8, quando realizava um passeio turístico pela cidade de Presidente Figueiredo. A economista aproveitou o cenário da Cachoeira do Santuário para fazer uma selfie, mas ela acabou escorregando em uma pedra e caiu em uma fenda dentro da caverna. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi enviada ao local para realizar as buscas. Devido à forte correnteza, os agentes tiveram dificuldade para executar o mergulho. Caiu numa caverna e dentro da caverna uma fenda ainda, que é um buraco que estava mais fundo ainda. A gente conseguiu desviar o curso de água na entrada da caverna, através de uma parede com chapa de aço. Michele era natural do estado do Rio de Janeiro e morava em Manaus há pouco tempo por motivos de trabalho. Nos próximos dias, o corpo da economista será transferido para o estado do Rio de Janeiro, onde será velado. Que tragédia, hein? Bom, mudando de assunto, mudou o perfil dos compradores de veículos no Brasil. O principal motivo do fenômeno foi a crise econômica. Até hoje, Jean só teve moto. Era o que o salário de pedreiro permitia comprar. Agora, ele tenta comprar o primeiro carro. Gostou deste, de 2014. A gente tenta dar uma olhada nas coisas que a gente já sabe que pode ter de problema e uns 3 anos aí tá valendo. A escolha de Jean por um modelo mais antigo é a tendência no mercado de automóveis. Segundo a Federação Nacional de Revendedores, a busca por veículos com mais tempo de uso subiu 32% em relação ao ano passado, enquanto a venda dos seminovos, que têm menos de 3 anos,
caiu pela metade. Para a federação, um dos motivos da mudança é a crise econômica e o alto valor de alguns seminovos, com preços muito próximos do 0 quilômetro. Este vendedor teve que se adaptar ao interesse do cliente. Deixou de trabalhar só com seminovos para oferecer modelos mais antigos. E vejo obrigado a fazer isso para atender esse público, porque esse público está comprando. O veículo na faixa de R$20 mil é o que realmente não está ficando na loja, está realmente chegando e saindo. E olha, um dos fenômenos mais esperados por muitos moradores chegou ao fim. Uma onda que percorria quilômetros por um rio conhecida como Pororoca. Mas por que será que isso aconteceu, hein? Vamos ver agora. O fenômeno natural que atraía milhares de surfistas para o norte do Brasil não existe mais. A onda, formada pelo encontro das águas do rio Araguari com o Oceano Atlântico, percorria mais de 10 quilômetros. Segundo os especialistas, a Pororoca chegou ao fim há 3 anos e não deve reaparecer. A mudança foi causada pela construção de 3 hidrelétricas e pela criação de búfalos às margens do rio. Essa mudança, ela praticamente nós consideramos irreversível. O rio Araguari nasce no norte do Amapá e corta 3 cidades. Além de ter sido prejudicado pela pecuária e pela criação de búfalos, o Araguari teve o fluxo reduzido pela construção das barragens. As ondas, que já foram consideradas as mais longas em duração do planeta, também sofrem pelas mudanças globais do clima. Todos os lugares, todos os continentes do mundo têm a Pororoca. Na França, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos e na América do Sul aqui. Então, existem vários processos no mundo todo de extinção de Pororoca. Uma ação civil pública proposta pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual corre na Justiça Federal há 8 anos contra uma das hidrelétricas. Segundo o MP, em 2013, a hidrelétrica realizou somente um monitoramento na bacia do rio Araguari e desde lá não deu mais continuidade nesses estudos técnicos. Um acompanhamento cotidiano de o quanto foi que desmoronou em cada segmento do rio e qual realmente é o impacto da barragem na sedimentação, na influência em relação a esse fluxo da água depois da barragem. Se os estudos técnicos fossem realizados, daria para apontar quais as principais causas do fim da Pororoca. Daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você. Também temos a reportagem do dia. Vamos receber um especialista aqui no estúdio para falar sobre o sono. Você sabia que a posição que você dorme pode influenciar sim na qualidade do sono? Daqui a pouco vamos tirar dúvidas aqui ao vivo. Se você tem alguma pergunta, pode mandar para o nosso WhatsApp, viu, gente? 19971024854. Tema do dia, qualidade do sono. Se você mandou sua selfie, fique ligadinho. Daqui a alguns minutos vou mostrar também as primeiras participações. Se você ainda não mandou, pode mandar. Tem que ser assistindo o RF com você, viu? Manda o seu nome e também a cidade. Antes do intervalo, vou mostrar aqui as primeiras participações. E vamos então para a reportagem do dia especial, né? O jeito que você dorme pode interferir e muito na sua qualidade de vida, viu? Várias doenças estão ligadas a uma posição inadequada na hora de dormir. A rotina agitada de shows e compromissos de Claudinho, aliada às fortes dores pelo corpo por causa da postura inadequada, tornavam as noites do cantor um pesadelo. Me assustei um dia ao levantar, que já estava para entrar no palco, ao levantar travou tudo. Falei, nossa, gente, o negócio é sério, não dá para mim, não dá, vou ter que me cuidar mesmo. Para conseguir dormir melhor, ele procurou um médico. E a solução para melhorar de vida foi simples. Sempre deixo esse aqui. Pode ver, ó, que ele não está tensionando minha cervical e esse aqui também não. Então isso aqui faz parte da fisioterapia. Mas a postura considerada ideal para ele não é necessariamente recomendada para outras pessoas. Você tem que ver a melhor posição para dormir sem dor, porque a patologia pode te levar à dor. É que dormindo numa postura errada, você não vai atingir o sono REM, que é o sono reparador. Então você pode começar seu dia com dores, tá? Ou cansado. Para quem está livre de doenças, a recomendação é deixar a coluna em posição neutra para que não faça movimentos. E o travesseiro é o melhor aliado. Debaixo da cabeça ele deve ter a altura dos ombros. Para o quadril ficar um pouco mais alto, um travesseiro pode ser usado e um terceiro deve ser colocado entre as pernas. Dormir de bruços é a pior posição para se dormir.
Existem exames capazes de identificar os problemas de cada paciente durante o sono. Existe um exame que chama polissonografia, que é feito para ver qual é a qualidade que você tem de sono, quantos despertares noturnos você tem, se você tem apneia, se não tem. Cada sintoma que o paciente tem tratamento específico. Então é muito importante que se passe numa avaliação para saber o porquê que ele não está chegando a um sono reparador, um sono de boa qualidade. O trabalho de alongamento, o trabalho de RPG, a gente vai trabalhando na postura e é onde a gente vai levando a qualidade de vida. Então, só com exercícios, alongamento e finalizando com a massagem. O cantor pratica pelo menos 2 vezes por semana. A postura está melhor e as dores ficaram para trás. Os exercícios, na verdade, eles são para fortalecer, ainda mais a minha lombar, né, que ela estava doendo muito. As pessoas acabam deixando de praticar atividade física por conta de medo ou falta de tempo, acha que vai doer. E quando começa a fazer um trabalho de alongamento bacana, legal, onde se sinta melhor a qualidade de vida, não quer largar mais, né? Porque quem quer viver com dor, conviver com a dor? Ninguém quer conviver com a dor, né? E continuamos, então, o assunto aqui com ele, que é médico especialista do sono, doutor José Eli Batistella. Seja muito bem-vindo novamente aqui. Obrigado. Todo mundo quer dormir bem, né, doutor? Todos, pode ter certeza. E nós já discutimos bastante sobre esse assunto aqui, quantas horas são necessárias, sobre atividade física também, né, doutor? E falando ainda sobre esse assunto, tem horário para praticar atividade, né? Senão pode também atrapalhar. Com certeza, sempre. Atividade física, principalmente nessa época do ano, onde o grau de umidade relativa e a falta de chuvas pioram, tem os horários mais certos realmente para onde se deve para fazer a prática de esporte. Aliás, o tempo seco prejudica a qualidade do sono e muito, né, doutor? Principalmente assim, eu acordo com o meu nariz muito seco. O que é recomendado nessa época? Nessa época, normalmente, a gente pede para, no quarto, você melhorar a qualidade de umidade relativa. Hoje nós temos alguns vaporizadores que é de fácil acesso, são baratos e melhora demasiadamente realmente. Se você deixar 3, 4 horas ligada, você melhora o grau de umidade relativa do ambiente, não só no seu quarto, como no quarto de crianças, adultos, qualquer idade deveria ter esse vaporizador para essas épocas do ano. Ou seja, vale realmente a pena investir nisso? Muito, muito. Vale demais ser investido nesse material. Doutor, já tem algumas perguntas chegando. Se você tem alguma pergunta aí, alguma dúvida sobre qualidade do sono, pode mandar. O nosso WhatsApp está aqui na tela. Eu já vou fazer a primeira pergunta, ok? O Renan, ele diz o seguinte, tem uma dúvida. Eu fui dependente de remédios de sono para dormir durante 10 anos. Fez vários tratamentos e todos em vão. Por algum motivo, sem explicação, durante as férias passadas, períodos chuvosos, passei a ter um sono natural e hoje não dependo mais dos remédios. Com todo o tratamento e toda a atenção dos médicos neurologistas, não consegui me curar. Como do nada estou curado? É interessante, isso não é só o Renan que acontece essas situações. Na verdade, ele tinha uma dependência por medicações, né? E muitas vezes você fica dependente pelo estilo de vida que você tem, pelas suas preocupações, pelos seus stressors que você passa no dia a dia, emprego, enfim, suas funções, suas obrigações, seus conflitos. Interessante foi exatamente nas suas férias que você conseguiu se relaxar e soltou e parou de usar as medicações, o que é o ideal. Quando nós tratamos alguém com algumas medicações, a gente trata de 3 a 6 meses, no máximo até 1 ano, e depois passamos a desmamar esse paciente para ele não ficar dependente de drogas. A gente fala que as medicações são umas muletas para aquele momento que você precisa. E assim que passou as situações de estresse e tensões, nós desmamamos para você continuar o caminho. Como diz, né, doutor Batistella, mente sã, corpo são também, né? Continua sendo. Continua sendo, sempre, né? Sempre, não vai Na verdade, mudar. se você está num momento de estresse, de nervosismo, passando por algum problema pessoal na vida, realmente isso perde o sono, né? A gente até fala, tem uma fala popular, né? Perdi o sono, esse problema tira o sono, e tira mesmo, né? E tira, e é interessante que a filosofia do ser e não a do ter, quando nós aprendemos de fato a viver dessa forma, nós dependeremos muito menos de medicações. Com certeza. Então, cuidar também da nossa mente, né? Com exercícios físicos também.
Com certeza, com educador físico, se precisar ajudá-lo, mas realmente exercícios físicos são fundamentais, principalmente para a terceira idade. Para toda a saúde. Bom, meu nome é Inês, sou de Uberaba, Minas Gerais. Beijão para você, viu? Só durmo do lado esquerdo e às vezes ronco muito. Tem alguma coisa a ver porque só durmo deste lado? Ela acha que de repente, mas eu acho que durante a noite a gente acaba virando, né? Várias posições, doutor. Eu ia até brincar, né? Que não seja pelo partido, porque é só do esquerdo. Mas enfim, na verdade nós, durante o sono, nós mudamos praticamente umas 18 a 20 vezes de mudança de posição e postura. Provavelmente você tem um sono mais pesado, digamos assim, onde você não tem a percepção que você muda de local ou de postura. Na verdade, o decúbito, até comentando, o decúbito lateral são os melhores que nós... O decúbito lateral é dormir de lado, né? É a melhor forma, doutor. É a melhor forma sempre da postura de dormir, indubitavelmente. E é importante sempre citar o seguinte, um travesseiro que o espaço morto entre seu ombro e a cabeça fique na horizontal. Isso é fundamental para você não ter as cervicalgias, a postura ruim. E, se possível e preciso também, um travesseiro pequeno, menor entre as pernas, uma almofada, para que você tenha a retificação da sua coluna. Como nós vimos na reportagem. Como viu na reportagem anterior que mostrou, exatamente. Aquela é a postura ideal. O travesseiro fofinho, macio, é uma delícia, mas ele faz mal? Então, o fofinho, ele dá muito assim, ele faz o corpo pender e a cabeça realmente pende mais para um lado. Não é o ideal. O ideal é que ele não penda, realmente fica pendido por um lado maior que a parte aprofundada da parte cervical com o seu ombro. Bacana. Agora uma pergunta lá da Bahia, o Jorge. A cama menor que o corpo também influencia na hora de dormir? Por favor, me responde. Olha, sempre, naturalmente, sempre. Na verdade, não sei o tamanho que você é ou sua cama, mas a cama tem que ser sempre adequada para o tamanho de corpo que comporta todo o seu corpo para seu descanso, inclusive suas pernas. Porque toda noite fico com o sono alterado, o Almir, de Carbonita, Minas Gerais, variando entre acordar, dormir. Tá, você tem despertares, tá? Sono mais leve, realmente, você não atinge aquele sono reparador. Você tem que fazer um exame de fato para saber o porquê gera esse conflito no seu sono. Sempre há um motivo. E que tem alternância, alterações no seu sono, é de fundamental importância que você procure um profissional que cuide para realmente você voltar a ter o sono reparador. Doutor, o telespectador lá da Bahia perguntou sobre a cama menor, né? É necessário a gente trocar o colchão realmente de tempos em tempos? Assim, bem lembrado, realmente há necessidade não só do colchão ser trocado de tempos em tempos, porque ele começa a ondular. Ele sofre realmente uma pressão maior em determinado ambiente que você dorme e pode alterar realmente a qualidade do colchão e no seu corpo sob pressão sobre ele. E o travesseiro também deve ser trocado com uma rotina maior, até porque se você tem uma sudorese maior, enfim, o travesseiro é mais importante, inclusive, manter sempre ele atualizado com trocas maiores do que o colchão. Mas o colchão, quando ele começa a alterar, você tem que fazer a troca. Mesmo porque tem tantos fungos, bactérias, né, que podem ficar acumulados ali, né, doutor, e causar até problemas respiratórios, não é mesmo? Sempre. Na verdade, os fungos, como você disse, ele vive da descamação humana, né? Ele vive, ácaro, ele vive da descamação, que também ele prolifera nesse ambiente não só úmido por causa do colchão e desse habitat e descamação de pele, proliferando, como você disse, de fato. Ok, mais uma pergunta. Opa, tem gente ligando ao vivo aqui, gente, eu não consigo atender. O Isaías, de Frecheirinha, Ceará, ele diz o seguinte: doutor, como faço para ter de volta o meu controle do sono? De certos meses para cá, não consigo dormir antes das 2 horas da madrugada. E como trocar a noite pelo dia durante o dia? Eu me sinto cansado, às vezes sinto tontura. Como eu faço para voltar a ter um sono normal? É rotina, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, na verdade é a sua rotina. Você tem que buscar esse sono reparador, é de fundamental importância para você não ter esses conflitos durante o dia quando você acordar. Um sono reparador é mais ou menos de 6 a 7 horas, até 8 horas, é um sono extremamente reparador, desde que ele tenha qualidade ao dormir.
você deve procurar um profissional. Às vezes, algumas pessoas, por troca do ciclo do sono, nós temos que iniciar algumas medicações para resgatar. E assim que resgatado está, nós começamos a fazer esse desmame dessas medicações para ele ter o sono natural e reparador. Doutor, por que às vezes perdemos o sono durante a madrugada? O Matheus, lá de Hortolândia, aqui no interior de São Paulo. Eu percebo, doutor, até falando um pouquinho mais sobre essa pergunta aqui, tem épocas da minha vida, por exemplo, que eu desperto sempre no mesmo horário. Por exemplo, 13h30 da madrugada. Vira rotina por um período, depois para. Acontece isso mesmo? Acontece, isso cada um tem o seu ciclo circadiano do seu sono. Na verdade, não é tão comum. Geralmente, pessoas que têm um conflito maior que acordam durante a noite. Se você realmente tiver uma rotina para um sono de qualidade e reparador, que é o ideal, você vai se dar bem durante o dia. Quando isso não acontecer, será mal. E quando você acorda às vezes 3 horas despertares, e aquele despertar que chega a ficar realmente no estado de consciência, não são pequenos despertares, são aquele acordar de fato que você perde o sono. E às vezes você levanta, você liga uma TV para você buscar novamente o sono reparador. Isso é muito comum, mas ele está intimamente ligado a algumas situações de conflito que durante o dia você passou ou alguns dias você está passando. Tem que ser feita a correção para você resgatar a qualidade de seu sono. Ou seja, não vá para a cama com os problemas do dia a dia. É o certo. Né? É verdade. Resolva, né? Deixa lá passado. Ou então, se você não conseguiu resolver, melhor não ficar pensando nele. Né? É uma Quando forma, despertar, no amanhecer, você vai lá, levanta e resolve os seus problemas. Mais uma pergunta, o Elson, lá de São Benedito do Rio Preto, Maranhão. O colchão ortopédico é indicado para quem sofre de dores na coluna? Qual a sua opinião, doutor? Sim, ortopédico, geralmente, o colchão que é mais citado quando a pessoa tem problemas realmente osteomusculares. Tem colchão que só falta falar, né, doutor? Tem, Faz hoje em dia massagem, tem de tudo, né? Tem de tudo. O mercado e o consumo tem de tudo. E tem gente que dorme em rede, né? E não tem nenhum problema. Enfim, eu acho que você tem que buscar um colchão que você se adapte a seu corpo, que menos você sofre com a parte muscular e cervicais e que você tenha uma qualidade de descanso bom. O colchão ideal é aquele que você se adapta a ele e você está assim, confortável ao dormir. Esse é o melhor colchão. Tem uma pergunta aqui que nós já respondemos em uma outra entrevista, doutor, sobre o uso do celular antes de dormir, se é um problema. A Thaís de Quebrangulo, Alagoas. Celular, na verdade, não só celular, computadores maiores, televisões, sempre são estimulantes visuais. E quando está aceso e com estimulação visual, a sua glândula pineal realmente, o que a asma óptica faz, o primeiro embalo do seu começar a dormir vai ser estimulado. E quando você estimula essa situação da zona, você não relaxa para dormir. Então, eu acho que pelo menos 2 horas antes de você dormir, o hábito seu de dormir, você já devia se desligar dessas situações. Ou TV, ou realmente celulares, ou luz, mesmo nesse ambiente de dormir, que tem que ser um ambiente relaxante. Além da luz, né, nos olhos, que provoca esse despertar, gente, tem a questão dos problemas, né? De repente você vai ver uma rede social, fica irritada, não gosta de alguma postagem. Uma mensagem desagradável. Uma mensagem desagradável, pronto, perdeu sua noite de sono. Acabou, não vale a pena, Isso não é mesmo? É verdade. Bom, vamos fazer mais uma pausa, muitas perguntas chegando, então daqui a pouco a gente hoje falando sobre qualidade do sono, eu estou aqui com o doutor José Eli Batistella. Seja sempre bem-vindo, viu, doutor? Muito obrigado. Muitas perguntas chegando aqui, muitas dúvidas, mas antes vou chamar essa reportagem. Uma pesquisa revelou que a falta de sono afeta a nossa coordenação motora também. Vamos ver. Eles achavam que estavam descansados, mas ao fazer o teste, o hábito de dormir menos de segunda a sexta-feira e mais aos finais de semana para compensar é tão comum que já tem nome, jet lag social, em referência ao distúrbio do sono causado por viagens longas. Pela primeira vez no mundo, um estudo provou que este novo costume atrapalha o desempenho cerebral, afetando os controles dos movimentos. As pessoas nos questionários falavam que estava tudo correto, que estava tudo certo, mas nos testes de controle postural, neste caso, e os resultados da actigrafía mostraban que había algo
que não estava tão bem assim. A pesquisa foi feita pela Universidade de São Paulo em parceria com o Instituto Federal do Sudeste de Minas. 30 alunos foram acompanhados durante 9 dias completos. Eles usaram um actímetro. Este aparelho que parece um relógio que mede o movimento e o repouso, além de registrar a temperatura do corpo e a luminosidade do ambiente. Tudo isso serve para a avaliação da quantidade e da qualidade do sono. Esse teste tem a mesma tecnologia usada na produção de filmes. Esses marcadores são colocados nas pernas dos alunos e câmeras infravermelhas detectam o movimento. Dessa forma, os pesquisadores conseguem avaliar a influência do sono no controle do ritmo de caminhada de cada participante. Neste, a pessoa tem que bater no quadrado da mesa quando o do computador toca ao fim da tela. Os exames motores foram feitos na segunda e na sexta-feira. O desempenho dos alunos foi muito melhor na segunda, depois das horas de compensação de sono do final de semana. Pessoas que acabam perdendo o sono durante a semana ou em qualquer outra situação têm um controle postural prejudicado. A ligação entre não dormir e a perda de controle dos movimentos está no cérebro. As áreas que comandam a cognição, o planejamento e execução motora e a integração dos sentidos são as mais sensíveis à privação de sono. Encontrar problemas de controle postural em jovens que nem percebiam a falta do sono trouxe repercussão internacional. O estudo foi publicado em uma das principais revistas científicas do mundo. Gera muita visibilidade tanto para o nosso grupo quanto para a pesquisa acadêmica, científica, nacional. No futuro, o estudo pode ajudar a esclarecer se a má qualidade do sono pode aumentar as chances de quedas e como isso pode afetar a vida dos idosos, por exemplo, que costumam ter mais dificuldade para dormir. Estamos sometidos durante longos períodos de tempo a privações de sono crónicas. Estamos dormindo uma série de horas que hayamos razoáveis, ¿no? Mas realmente en muchos casos ese número de horas no es suficiente y a longo prazo comienzan a causar este tipo de problemas de controle motor. É meio que nítido isso, né? No dia a dia, né, doutor? Se a gente vai dormir tarde, né? Vai numa festa, de repente, tem que trabalhar no dia seguinte, é óbvio, né? A qualidade ali da atividade não é a mesma, né? Nunca vai ser. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Eu não chamo só de jet lags sociais, não. Nós temos jet lags dos trabalhadores, realmente, que abusam. Vamos dizer sobre os caminhoneiros, às vezes, que correm mais à noite, né? Descansam um pouco e às vezes tomam estimulantes, né? Exatamente, estimulantes para manter acordado. Isso é perigosíssimo. Eu já tive inúmeros profissionais que trabalham com carga pesada e hoje em dia, já por esse conhecimento, para obter a CNH e reabilitá-lo novamente, ele tem que fazer um exame da polissonografia para ver como que está essa qualidade de sono desses profissionais para ele poder novamente dirigir os seus caminhões. Imagina, você toma estimulante, você está ali acordado, mas a sua mente não está ali, né? Não, você perde o reflexo, você diminui, na verdade, os reflexos realmente e pode ter alguns instantes, instantes que não é nem no celular que você está vendo, que seria multado. Um segundo de distração, realmente, você pode causar um acidente, principalmente se for uma carga pesada, né? Bom, e todo mundo pergunta, né? É necessário dormir? É. Por que é necessário dormir, doutor? Porque para dormir, para viver bem, nós temos que ter uma excelente qualidade de sono. Então, dormir bem, você tem todos os seus desafios da vida a ser vencidos durante o dia. Então, se você tiver com sua carga de sono de boa qualidade, seu corpo se recupera plenamente para você fazer seus enfrentamentos. Doutor, eu sabia que alguém iria perguntar sobre sonho. Essa telespectadora aqui, ela diz que ela tem muito sonho ruim à noite, conhecido pesadelo, a maioria pesadelo. Tem aí alguma explicação? É a Maria, lá de Teresina, Piauí. Não é tão comum não a pessoa se lembrar que teve os pesadelos. Provavelmente ela teve o despertar nesse momento do pesadelo e resgatou aquilo que passou. Nós não conseguimos lembrar, nós sonhamos muito, mas nós não lembramos de todos os sonhos. E se ela está tendo lembrança de seus sonhos, é porque ela está acordando e tendo estado de consciência no momento que acordou. Isso gera conflito se o sonho for de qualidade ruim, ou pode até nos impressionar, favorecendo que ela continue tendo e despertares ainda maiores durante
durante a sua qualidade de sono. O pesadelo tem tratamento realmente e tem algumas técnicas realmente que você pode fazer para melhorar a sua qualidade de sono. Ela também faz essa pergunta, quais as técnicas de relaxamento? Pois não. Tem várias técnicas de relaxamento hoje que jovens raramente fazem e a terceira idade estão buscando mais. A técnica é você fazer um yoga, para você realmente poder obter uma concentração maior no relaxamento, tanto que realmente quando você faz a yoga ou o Tai Chi Chuan, no final a gente faz uma técnica de relaxamento que você pode usar em qualquer momento na sua casa. Rezar bastante, tem pessoas que rezam bastante, conseguem ter uma melhor concentração e um relaxamento maior. Pilates, que também são exercícios hoje bastante que tomou nossa sociedade, que são bons e também ajuda a fazer alongamentos e um relaxamento pós, que você pode colocar uma técnica de relaxamento em sua casa, uma música mais de profundidade para você ter um relaxamento, para você obter um sono de qualidade. Inclusive, acho que você respondeu também a pergunta do Sérgio, lá de Minas Gerais, interior de Minas Gerais, que ele fala exatamente isso, ele não quer ficar dependente aí dos remédios, porque ele já tomou remédios alopáticos, homeopáticos, só que ele não quer causar essa dependência e ele pediu alguma orientação. A orientação foi dada, é essa, né? Foi dada, são as alternativas que você tem para resgatar sem precisar de medicações. Tá, tem uma pergunta aqui, qual o perigo de dormir de barriga? Eu não sei se barriga para cima ou para baixo, Niel. Então, Niel, me fala aqui qual a sua dúvida da posição para dormir. Mas existe uma posição? As duas. Ah, é? Posso responder as duas já. Tem algum perigo? De barriga para cima é a pior forma de se dormir. A pior? É a pior, porque onde você tem a maior roncopatia e as apneias maiores. Porque realmente, quando você deita, o diafragma sobe mais, principalmente se você tiver volume abdominal ou ter um sobrepeso, a qualidade do seu sono piora bastante. A melhor postura realmente é a lateral e não de abdômen, né, para cima, que a gente chama de decúbito ventral ou a decúbito dorsal. Quando você deita de barriga para baixo, de fato, também não é bom porque você altera muito sua coluna e sua parte cervical, provocando dores realmente articulares e cervicais, que é mais comum nessa postura. A lateral é a melhor postura que exige realmente para você ter uma qualidade melhor de sono. Bacana. O Marcelo, lá do Maranhão, minha esposa está grávida e está tendo dificuldades para dormir. É natural. Na verdade, a postura gravídica, que a gente chama até do andar de Hanseníase, após o 6º mês ou 7º mês, o volume abdominal que foi falado, ele cresce mais, demasiadamente. Dependendo de algumas mulheres, ela ganhou acima de 6 quilos, vamos dizer, numa gravidez. Tem pessoas que ganham 15, 20 quilos numa gravidez. Se ela teve uma obesidade maior durante a gravidez, ela vai ter uma postura mais dificultosa realmente para dormir. Essa, principalmente, deve dormir lateralmente. E se ela tiver algum distúrbio alto de obstruções nasais ou de orofaringe, dá para fazer um tratamento, mesmo ela estando grávida, para corrigir essa falta de qualidade do sono na grávida. Doutor, tem uma pergunta aqui sobre medicamento também para dormir. Tem o risco da pessoa ficar esquecida e até provocar o mal de Alzheimer? Tem alguma relação ou não? Na verdade é o seguinte, como nós já falamos, a dependência realmente das medicações, ele faz um relaxamento e piora a qualidade do sono. Tem pessoas que tomam para dormir, mas se ele tiver apneia ou alteração demasiada do sono pela anatomia do seu corpo, a medicação para dormir irá agravar essa qualidade do sono. A gente usa alguns indutores do sono e não medicações para dormir, para ele conseguir atingir um nível melhor de qualidade do sono sem prejudicá-lo dessa medicação, porque toda medicação mais forte, como tarja preta, ela pode provocar um relaxamento de musculatura respiratória e fazer o colapamento da zona de perigo onde causa a apneia. Então, dormir bem é dormir naturalmente e nós temos que sempre tentar conseguir isso e não à base de medicações. Bom, doutor, tem uma pergunta aqui interessante também, só que eu não estou achando o nome da pessoa porque chegaram muitas perguntas aqui para o doutor. Mas era a seguinte pergunta, dormir pouco envelhece mais? Mas, com certeza. Dormir pouco, como assim? Dormir pouco, você não resgata o seu corpo, você libera muitos radicais livres realmente, que esses radicais livres vão causar um envelhecimento maior. Preocupação envelhece mais, na verdade, hábito de tabagismo envelhece mais precocemente, drogas, bebidas de rotina envelhecem, os alcoólatras envelhecem mais precocemente. Então, todos os hábitos que não são saudáveis vai ter um envelhecimento mais precoce e algumas outras doenças que poderão acarretar.
E muitas pessoas criam hábitos, na verdade, né? Que nem acorda durante a madrugada. Tem um telespectador aqui de Piracicaba, nosso vizinho, o Vanderlei, que ele diz: toda noite eu acordo e vou para o sofá dormir. É normal isso? Ele criou um hábito, né, doutor? Ele criou um hábito de rotina que é ruim, é péssimo. A mesma coisa dormir com a televisão ligada. Tem gente que fala, eu só consigo dormir com a televisão ligada, né? É um hábito... Péssimo também hábito. Péssimo hábito. Na verdade, são hábitos que realmente não são saudáveis. Nós estamos substituindo algumas situações de reparo que não é o ideal. Em vez de corrigirmos aquilo que deve ser feito para resgatar a qualidade, a gente cria modismo ou situações particulares e pessoais. Isso não é correto. Doutor, temos que finalizar, mas vamos resgatar aqui algumas dicas no geral. Gente, a posição interfere sim na qualidade do sono, então devemos dormir preferencialmente de lado. Lateral, exatamente. Com o travesseiro. O mais possível que fique a cabeça 90 graus com o seu ombro. Mente sã, corpo são, então não vá dormir com muitos problemas na cabeça, senão você vai perder realmente. E use técnicas como o doutor já disse aqui. Procure relaxamento, né? Oração, gente. Yoga, não é mesmo, doutor? Pilates. Sim, Pilates. Tem muita coisa que se pode fazer para você ter uma vida melhor. Eu falo que se você deixar de fazer isso, a dívida não vai diminuir nem aumentar. Para quem se preocupa, tem conflitos, e os conflitos não mudam. Então, pelo menos que você cuide bem da sua saúde para você fazer todos os enfrentamentos de sua vida. Doutor, muito obrigada e seja bem-vindo. Eu que agradeço sempre a presença e você me convidar para aqui estar. Obrigado. Obrigada e boa tarde. E ótima semana também. Apenas, gente, uma semana para o fim das férias de julho, viu? Muitas famílias tentam se programar para curtir o descanso com as crianças, mas nem sempre alguns pais conseguem conciliar com o trabalho. Algumas escolas e brinquedotecas oferecem pacotes para esse mês para atender esse público. As aulas já acabaram, mas nessa escola de Campinas o movimento de crianças continua até no mês de julho. É que há 8 anos os educadores oferecem essa opção de férias e de lá para cá a procura só aumentou. A gente entende que hoje a necessidade das famílias em deixar as crianças nesse período em algum lugar onde elas estão acostumadas, onde eles é mais seguro, onde eles confiam, vem crescendo, né? Devido à demanda das famílias onde pai e mãe trabalham fora e não tem tempo, não tem com quem deixar muitas vezes essas crianças no período de férias. E como a criança gosta mesmo de brincar, todas as atividades por aqui foram programadas para estimular a criatividade e o convívio com os demais amigos. Para atrair a atenção dessa galerinha aí, tem de tudo: culinária, passeio pelo parque e até mesmo algumas brincadeiras de rua adaptadas para a quadra. A corda, eles desenvolvem o desenvolvimento motor deles. É uma brincadeira antiga, mas que assim, no dia a dia das crianças, elas aprendem a numeração. Eu acho importante, sim, trazer as brincadeiras para eles, porque hoje em dia é muito computador, é muita tecnologia e fica deixando um pouco de lado as brincadeiras, que é pular corda, bambolê, jogar bola. Então isso está um pouco desfocado das crianças. A garotada adora. Eu gosto de ir no parque, eu gosto de futebol e vôlei. Futebol e vôlei. Brincar no parque, pular corda com as minhas amigas. E curtam bastante os últimos dias de férias, né? Merecem. Bom, gente, na próxima quinta-feira se comemora o Dia dos Avós. A Rede Família criou uma campanha para lembrar da data e nós aqui no RF com você vamos iniciar uma série de reportagens especiais sobre o tema. No primeiro episódio, você vai ver que o papel dos avós mudou muito nos últimos tempos. Eles ganharam mais espaço na vida dos netos e passaram a ser fundamentais na rotina dos filhos que trabalham e precisam da ajuda com as crianças. A avó é aquela que mima, que estraga e hoje em dia é também quem tem o compromisso de cuidar dos netos. Os avós do século XXI são mais que versáteis, são necessários. Bom dia! Tchau! 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 Despachada a primeira neta, é hora de cuidar de outros 3. Júlia. Olha,
Ai, tadinha. E é a vovó quem vem acordar. Tem ainda o Guilherme. Vamos fazer o leite. E com a temperatura certa. Tá frio. Tá frio? E lá vai ela esquentar o leite. Esse gosta bem quente. E ela ainda tem que arrumar a sala, lavar louça, fazer as camas. O menino tá com o pé gelado? Netos, cachorro, periquito. E quem é que cuida? Você ou é a vovó? Ah, é a vovó que cuida, né? Os pais das crianças trabalham de madrugada e precisam dela para ficar de olho nos três. Mas Dona Teresa acha que quem leva a melhor é ela. Os vazios que a vida traz, né? É eles que dão alegria. Vitor, o mais novo, sabe o valor que essa avó tem. Tem gozo. Toda hora fica falando, vovó, te amo. Você ama, vovó? Este geriatra explica que os avós vivem mais e com mais saúde. Por isso, são muito presentes na vida dos netos. Muitos idosos são vistos como um estorvo para a sociedade. A questão da previdência, ou às vezes eles requererem cuidados. Mas a grande maioria dos idosos exerce um papel até econômico perante a sua família. Eles ajudam, contribuem economicamente e são parte fundamental do sustento da família. Dona Marleide cuida da neta e do sustento dela. Enquanto Deus está me dando força, me dando minha saúde, me dando minha vida, vou em frente. Não deixo faltar nada para minha neta. Marleide, que é mãe da Tatiana, que é mãe da Isabela. Nem elas imaginavam que um dia seriam assim tão unidas. É que o pai da Isabela morreu antes de ela nascer. Foi aí que a Dona Marleide deixou de ser só avó. Virou provedora, passou a ajudar na educação da Isabela. E olha, ela não tem pai, mas tem uma avó, não é não? Sim. A morte do pai de Isabela reaproximou mãe e filha. Minha mãe leva ela quando não posso, dá carinho, atenção, pego no pé. Faz tudo. Tudo. Se não fosse a sua mãe, não sei o que seria de mim. E Dona Marleide se derrete quando fala da neta, que um dia ainda vai ser veterinária. Um carinho que eu não tive quando era criança, né? Eu perdi meus pais logo cedo e vim com a cara e a coragem aqui para São Paulo, né? Aí o que eu não tive, eu tô passando para ela. Na casa de Dona Edna, as horas começam a contar quando Laura chega, ainda de pijama. Ana Paula vai pro trabalho tranquila. Chego, só deixo e assim, eu fico despreocupada. Tranquila. Eu passo o dia assim, eu não tenho preocupação, porque eu tenho certeza que eles cuidam melhor do que eu, né? A bagunça dos brinquedos já começa pelo chão da sala. E chega o vovô Osmar. E é ele quem dá o café da manhã. Coloca na cadeira, todo cuidadoso. Prepara a fatia com requeijão. E olha só como o vovô Osmar dá leite pra Laurinha. É na colherzinha assim mesmo? Ela toma todo dia café comigo. Vai mais? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Quer? A filha, Marina, já trouxe na barriga a outra netinha de seu Osmar e Dona Edna. A Rafaela vai ficar com eles também um período assim como a Laura, e depois eu pretendo colocar ela numa escolinha ou numa creche, o que couber no orçamento, né? Para Edna, a chegada das netas mudou tudo para melhor. Eu fiquei uma época, né, com depressão. Eu chorava muito, né? Aí quando a Laura nasceu, eu nem lembrava do remédio, né? Eu parei totalmente e até hoje eu não uso mais. O vovô até troca fralda. E ainda dão aula de matemática. 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Fernanda, a neta mais velha, veio do interior passar uns dias na creche do vovô e da vovó. Não tem aquela coisa de vou estragar, não tem Não, aquela coisa, vou tá ajudando, não tá estragando não. A aposentadoria é dedicada agora às netas. É a segunda chance de aproveitar o tempo precioso que não tiveram quando os filhos tinham a idade delas. Tem muitas situações que com os filhos eu não presenciei, porque estava sempre atarefado, atrás do sustento da família, ganhar dinheiro, trabalhar, né? E agora não, agora a gente observa tudo, cada pequena evolução a gente está presente. O filho acha que o vô não estraga não, mas a placa já diz tudo. Na casa do vovô e da vovó, tudo pode. Tudo pode, seu Osmar? Tudo pode. Dentro de certos limites, né? Dentro de certas regras. É como ser pai sem ter a responsabilidade de sustentar. Ótimo, né? Algumas reportagens me emocionam e essa me emocionou. Bom, gente, vamos para a reta final com as participações do dia, nessa segunda-feira, sua linda. Olha aí o Roberto de Teotônio, Vilela, Lagoas, super beijo para você, viu? A Valéria de São João, Pernambuco, beijão também. O Adriano de Santarém, Pará, super beijo. A Bianca de Uberaba, Minas Gerais, uma mineirinha participando aqui do RF com você. Ailton de Teresina, Piauí, beijão também para você. Ótima semana para Viviane de Itatira, Ceará. Itatira, Ceará. A Dalva de Serra Dourada, Bahia. O Maicon de Itapevi, interior de São Paulo, beijão, ótima semana. Maria Eduarda, sua linda de Catolé do Rocha, Paraíba. Dulcivanda de Uruburetama, Ceará, beijão. Safira, Luan e Luana, todos assistindo, a Titia Má de Iraquara, Bahia, super beijo. A Maria de Palmas, Tocantins, e a família também, né? Essas são nossas participações do dia, super beijo, e eu volto amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.